Alô, alô, galerinha! Mais uma vez estamos aqui, papo reto com Ricardo Rigueto. Obrigado a todos a audiência. E primeiro, como eu sempre começo, agradecendo a Deus. Sem Deus a gente não faz nada, independente das suas crenças, das suas religiões, mas sem a fé, sem a crença ao Criador, ao Pai, ao universo que nos traz toda essa energia, esse bem-estar, essa alegria, nós não fazemos nada. Obrigado, Senhor. E vamos que vamos para mais um papo reto. Primeiro, eu tenho que começar aqui, galera, sempre agradecendo aqui nossos colaboradores, né, nossos patrocinadores, ao Cavacas, lá na Uruguaiana. Obrigado, galera da Cavacas aí, tá sempre nos apoiando. Um abraço, abraço a todos lá que estão comprando, participando, ajudando a Cavacas. Vai lá, melhor materiais de esporte da região, no centro do Rio de Janeiro. Procura o Márcio. Márcio, aquele abraço. Te falei que mandar aquele abraço, mas você tem que estar ligado com a gente aí. Quero aqui agradecer aqui a SC Suplementos, Creatina, José Carlos, que não é Araújo. Zezinho, creatina da galera, tem que tomar suplementos, galera. Tem que bombar aí na creatina, no whey protein e outros suplementos. Procura um ortomolecular, um nutricionista e entre em contato lá com o Zé, que são os melhores preços de suplementos no Rio de Janeiro e vai concorrer sempre a nossa scoopzinha, a nossa garrafinha. Tá aí bonita, bacana para quem treina, pedala, nada, malha. Lá na academia, ó, pum, ligou, concorreu, patrocinou, nosso patrocinador vai estar presenteando. Vamos lá, Rádio Brasil. Galera da Rádio Brasil, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês fazem junto à LBV. São 500 crianças que se alimentam diariamente lá. Não é um mês, não é um ano, são mais de décadas. A LBV faz esse trabalho, resgatando crianças, fazendo parceria com o UFC, com Pedro Riso, com Camões. Camões, aquele abraço, parabéns pelo ser que você é, ajudando a tirar crianças de comunidades, colocando no esporte. Hoje, a Rádio Brasil LBV tem atletas no mundo inteiro, crianças que estavam lá sem oportunidade e através da educação e através do esporte, transformando vidas. Quero mandar um abraço aqui para o Matheus, fez aniversário ontem. Matheus, parabéns, que Deus te abençoe. Né? Já já vem a Maria aí e a esposa, parabéns também. Assim, um casal maravilhoso, que Deus continue abençoando vocês. E mandar um abração aqui, Ih, rapaz, tem que falar do Alan. O Alan me ligou ontem, né? Falou que está acompanhando nosso canal. O Alan é um entregador de quentinhas. Então estava chovendo muito, não, minto, dia do comércio no centro da cidade, estava eu e meu amigo pastor Edil. Edil, aquele abraço, obrigado por tudo, cara, que Deus te abençoe. E o Alan foi entregar para a gente, porque o comércio estava fechado, uma segunda-feira eu estava no trabalho, foi fazer a entrega que nem era dia dele. Quando ele entrou na nossa sala, estava eu e o pastor Edil conversando, a primeira coisa que o Edil perguntou foi assim, você já acredita em Jesus? Você já se entregou a Jesus? O menino começou a ficar num estado emocional muito grande. Tinha se afastado da igreja, nós conversamos, oramos por ele. Hoje ele está na igreja, hoje ele está no caminho certo da vida, teve alguns desvios, mora na Maré, quase dá uma vacilada lá, mas hoje está no caminho certo. Parabéns, Alain. Estuda, trabalha, continua no caminho reto da vida, cara. Você não tem nada a perder. Deus vai te abençoar. Tem que mandar um abraço aqui para Dona Leia, Bentinho. Dona Leia, obrigado por tudo. Obrigado por ser mais do que uma sogra, uma mãe. Fico emocionado porque foram muitos anos. Essa semana eu conversei com ela. E pode ter certeza que o pezinho vai ficar bom, o quadril também. Que Deus lhe abençoe, Dona Leia. Obrigado por a senhora ser mais do que uma mãe. Esqueci de mandar um abraço aqui, mas eu volto a fita rapidinho pro meu diretor, galera aí do podcast RJ99, meu brother, Jonathan Mafera. Obrigado por tudo, Jonathan. Que Deus te abençoe, a tua família também. E vamos que vamos aqui. Hoje estou tendo o prazer, a oportunidade, maravilhosamente, já anunciamos que nós vamos falar sobre educação. Com duas pessoas fantásticas, duas pessoas inteligentes, tem muita bagagem, o papo vai ser muito bacana aqui. Então, estou tendo a oportunidade aqui de entrevistar duas pessoas maravilhosas, duas pessoas singulares, que eu tenho muito orgulho de apresentar esse carinho, essa gratidão. Professora Maria Amélia, muito bem-vinda. Obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço o convite. Uma honra estar aqui junto a você, um amigo. E é gostoso estar aqui também, porque eu sei que o papo vai rolar de uma forma muito legal. Professora Josélia, obrigado pela presença, pelo carinho, pela oportunidade. Obrigada a você, sempre é bom estarmos juntos e principalmente falando de um tema tão importante, educação, sempre.
Professora Josele, 28 anos como pedagoga, professora na área de educação? Sim, Cara, 28 anos. passa rápido, né? Passa, voa. Nem Muita coisa, parece. né? Professora Maria Amélia, mais de 35 anos. Sim, com muita alegria por ser professora. São mais de quase 50 anos aqui na área de educação, duas esferas que nós vamos falar. Então, antes de eu começar a entrar na área didática, perguntar algumas coisas, eu queria perguntar, professora José, uma pergunta que eu sempre faço aos nossos convidados, e aí fica a sua opinião, fica de acordo com aquilo que você acredita. A educação, a falta de educação e a corrupção são os maiores cânceres do nosso país, na sua opinião. Com certeza. A gente, então, que lida diariamente com N situações sociais, econômicas, de família, a gente sabe como que isso está impregnado. E, infelizmente, o mal está aí, sabe? A corrupção corrói tudo. E a falta de educação, a gente sabe que transpõe para abismos que a gente, infelizmente, está vendo aí aonde que pode chegar. O Brasil tem jeito? Tem jeito. Ainda mais Professora, deixa eu dar um corte aqui, opa, pulei aqui, mas vamos lá. Professora Maria Amélia, a corrupção e a falta de educação são os maiores cânceres do nosso país. Com certeza. A gente, como professor e professora, a gente se entristece muito ao perceber que a educação não é o pilar do nosso país. Quando um país tem, a sua nação tem o pilar como educação, a gente transforma esse sujeito. Porque o professor tem essa função de transformar. Por isso que é muito importante essa função do professor. Eu não acho a função do professor melhor do que nenhuma função. Toda profissão tem o seu valor, porque dentro da função de cada um produz, mas o valor do professor é de suma importância para uma cidadania, para a formação desse sujeito, para que ele possa buscar em suas ações, buscar uma verdade, aquilo que ele quer, que ele deseja, com pensamentos críticos, analíticos, sabendo cobrar na hora certa da sociedade, dos poderes públicos. Então, assim, o professor é de suma importância para que a gente possa passar, transformar essa situação de corrupção, assim como a família, porque nada é fragmentado. A educação, ela precisa dessa força também, né, de estar junto à família, junto a essa comunidade, e os poderes públicos precisam acreditar em nós, professores. Sim. Dando a gente aquilo que a gente merece, que é merecido, porque o professor trabalha muito. E hoje em dia a gente escuta assim, vai ser professor, vai ficar de férias. Quem dera o professor ficar de férias. Verdade. O professor leva para casa. O professor vai além daquilo que ele pode. O professor mexe com um sujeito como um todo, porque o sujeito não se fragmenta. São grandes desafios, muitos Então, desafios. são né? muitos desafios. Emocional, então, A pessoa escolher hoje. é o desafio cognitivo, é o desafio emocional. Então, assim, a gente fica realmente de pés e mãos atados, muitas vezes, porque a gente não tem a quem recorrer. Vamos falar aqui então de educação lá atrás, no passado. Eu tinha professores que foram minhas referências na minha vida, como eu tenho até hoje. Onde a educação, os professores eram referências. Aquela vizinha nossa, ela é professora, todo mundo respeitava. Os homens iam estudar medicina ou direito, ou ser militar. Era uma referência, era respeitado. O professor falava na sala de aula, a gente baixava a cabeça. Era o segundo pai, o professor, e a segunda mãe. Então, hoje em dia, a coisa ficou tão banalizada que a gente vê fatos que alunos desrespeitando professores, agredindo, riscando o carro, xingando, rabiscando escola, assim, banalizou de uma tal forma, professores, que a gente fica assim, onde vai parar? Josélie, assim, antes de a gente entrar nessa vibe, queria que você falasse o seu currículo, porque você foi começar na área de educação, ou não antes, como é que você foi para a área da pedagogia, o que você fez na sua vida, por onde você passou,
E, assim, fala um pouco da tua história. Primeiro eu fiz o curso de formação de professores e aí eu já automaticamente fui fazer psicologia, fiz psicologia, que linka muito, fala muito com a educação, não tem como, já isso lá atrás a gente já sabia como que isso ia ajudar. Depois eu fui fazer uma outra licenciatura, fiz ciências biológicas e depois fui caminhando pelas especializações voltadas realmente para a minha área. Eu já estava já dentro da rede estadual como professora e fui passando em várias funções, já estava numa função de gestão e fui realmente avançando com um olhar crítico, com um olhar de liderança, com um olhar dessa visão macro que a gente tem que ter, principalmente numa área de gestão. Não é fácil, como a Maria Amélia falou muito bem, entendeu? Escola sem família não caminha. Tem que estar... é uma Tem que condição estar- sine qua non ali. Tem que estar alicerçado, entendeu? E até muito que você falou também, Ricardo, por que que antes tinha todo esse respeito e hoje banalizou muitas coisas? Porque hoje a escola está tendo que dar conta de muitas coisas que não são para ela O dar peso está na escola. conta, entendeu? Então, assim, se terceirizou para dentro da escola, para dentro da sala de aula, para dentro dessa figura desse professor, funções que ele não tem como dar conta. Exatamente. Não é que ele não queira dar conta, não tem como dar, entendeu? É impossível. Você fica com um aluno 4, 5 horas dentro da escola. Hoje a gente tem uma visão muito mais ampla de uma educação humanizada, de uma educação integral, de uma educação que você olha o aluno como um sujeito de transformação, vendo em todos os quesitos que são tão importantes que a gente tem que Mas a olhar. legislação também ajudou ou mudou? Porque na minha época, eu contar um fato aqui, eu estudei em colégio de freira e de padre. A freira me levantava pela orelha. Ah, gente, mas aí É, também e o padre não me é dava dessa uma forma reguada. que a O gente padre me dava vai uma reguada. efetivar É, uma com Mas quando eu era criança, mas eu era Sim. levado. Mas eu merecia. Não merecia. Não, eu merecia Você reguada. não Eu vou te merecia. falar que eu Não, era levado. não merece. Mas assim, Não mas merece. o meu pai e minha mãe nunca foram lá condenar. Eu não estou falando que essa forma é a correta. Então, assim, hoje um professor não pode falar alto com um aluno, não pode discutir, não pode brigar, porque tudo é cheio de direitos ali, começa uma série de coisas. Isso tudo tem que se passar pelo respeito. E, infelizmente, perante a sociedade, a gente foi desconstruindo a valorização do professor, né? Então, através dos poderes públicos, né, que não valorizam, através da família, que valoriza também muito pouco. É claro que aqui eu estou generalizando, é claro que a gente sabe que tem famílias que são muito presentes, né? Obrigada, sim, muito presentes, mas também a gente também conhece muitas famílias que largam seus filhos, né? Você trouxe a questão das leis. É claro, desde quando eu entrei, em 85, até hoje, nós tivemos várias leis que trouxeram benefícios para a educação. Claro que sim, a LDB, né, Jô? A lei da inclusão, as cotas, tudo isso vieram somando, né? Então a gente, a partir disso, tem internet de qualidade, com conectividade de alta qualidade, para que a gente possa ter essa ferramenta dentro da escola. Hoje a gente tem um laboratório de informática, né, na rede. Então, assim, a gente teve vários benefícios, mas o professor em si também foi muito massacrado, né? Principalmente na rede pública, né? Sim, sim. A gente tem muitos alunos dentro da sala de aula, a gente tem poucos insumos para se trabalhar, material pedagógico, mobiliário inadequado. A gente tem várias questões que não nos permitem avançar, né? Poderia melhorar bastante a qualidade de ensino, a qualidade de trabalho do professor, o aluno ia sair com um material muito mais eficaz, ele ia evoluir muito melhor. Enfim. Agora, não é com agressão, nem com violência que a gente vai educar. Então, perpassa pelo que eu comecei a falar, pelo respeito, porque o professor tem que afetar esse aluno. Quando o professor afeta positivamente esse aluno vai respeitar esse professor. Verdade. Mas é difícil você já vem de afetar casa um torto. aluno quando vem de casa Torto. já. Né? Cheio Então, de assim, vício. a família precisa colocar o professor nessa função
que ele tem nesse lugar que é dele, né? De um líder, de fato, que quer o melhor para o seu aluno. Nenhum professor vai para a escola para não ensinar, gente. A gente fica pensando como que a gente vai fazer com que aquele aluno aprenda, como é, que necessidade ele precisa para que ele possa aprender isso que eu estou ensinando. Por que que os outros aprenderam e ele não? O que que eu tenho que fazer? Então, assim, a gente leva isso para casa, a gente leva Se cobram muito, né? para os amigos, Os né? professores se cobram muito, né? Nossa, A gente conversa o tempo inteiro sobre isso. O que mais eu preciso fazer? Qual é a dinâmica que eu vou utilizar para que esse aluno hoje, eu acho que isso que é o mais gritante, sabe? Esse lado social, a gente percebe o quê? Hoje, a juventude que a gente lida, né? Principalmente, uma juventude bem carente de determinados valores, né? De determinados base social, sabe? Vem de uma família que é truncada, vem de uma família que a mãe sai de manhã 6 horas da manhã e volta para casa 10 horas da noite. Essa criança ficou como? Esse jovem ficou como? Então, isso tudo, quando chega na escola, ele só está ali naquele microcosmos falando que a sociedade está acontecendo. E qual é o objetivo desse aluno hoje? O que que ele vislumbra? Ele não consegue fazer para médio e longo prazo uma mudança de vida para ele. Então, eu acho que isso é que perpassa nessa dinâmica, sabe, Maria Amélia? O que a gente, enquanto professor, né? O que mais eu tenho que fazer para estimular nesse aluno a vontade dele aprender? Porque eu acho que antes tinha-se isso. Hoje também com esse imediatismo que a gente vê, tecnológico, entendeu? Digital. Sim. Tá. Agora, 12 anos, também tem. totalmente Será diferente. que antes era? Porque, veja bem, Mas a escola modificou muito, muito. né? A escola antigamente era dentro da sala de aula. Na época do meu pai, da minha mãe, era um atrás do outro, igual o gafanhoto. E hoje a gente sabe que a escola, ela tem uma função muito maior. Sim. Ela é uma escola viva, de movimento, né? Ela tem uma gestão democrática, ela tem um trabalho coletivo. Olha que coisa mais linda. Não, é o trabalho mas coletivo. a gente ainda tem esse desafio, Maria Amélia, de que a gente tem todo esse aparato para a gente tentar, entendeu? Fazer com que esse aluno entenda que aquele Sim. espaço é de transformação para ele. Entendi. Entendeu? O objetivo que a gente está ali, entendeu? É que aquele aluno avance. E como que a gente vai alcançar os nossos Como objetivos? que a gente né? alcança? Entendi. A gente já faz todo um planejamento, toda uma visão estratégica para que a gente alcance, tá? Só que o que esbarra nisso daí, que a gente percebe hoje, né? Como esse aluno lida, né, para que ele avance. A gente percebe hoje, né? Isso assim, te falo sem sombra de dúvida. Não é só da realidade da minha unidade escolar. Esse aluno, muitas vezes, ele mesmo coloca N dificuldades nele. Eles estão desmotivados. E querendo ou não, antigamente tinha-se mais tempo, claro, a escola era num formato diferente. Mas hoje, o mundo digital colocou na palma da mão desse aluno uma série de coisas de conhecimento. E Sim. O bem e o mal. O bem e o mal. O bem e o mal. O bem e o Só mal. que tem um período, você como psicopedagogo, então sabe perfeitamente, entendeu? Que tem um período para esse conhecimento ser adquirido, consolidado, entendeu? E ser realmente assimilado e fazer diferença na vida dele numa aprendizagem significativa. E como é que o professor também faz isso com as turmas assim, ó, cheias? Mas e se o aluno também As não escolas quer... hoje estão sem espaço físico e condição de atender a rede escolar hoje, não só a nível estadual, mas a nível de Brasil. E existe uma carência de aumentar salas, aumentar escolas, no ponto de vista de vocês? Ou é suficiente para atender a demanda que nós temos? Na unidade, entendeu? Que eu sou gestora, eu não percebo tanto, eu acho que deveria ter menos alunos em turma. Quantos alunos tem na sua Em média de 30 a 35 alunos, Fundamental 2 e médio. Mas total de alunos? São 3 turnos? São 3 turnos, tem pós-médio também, que é uma modalidade que é muito importante, porque depois do médio tem um curso técnico. E a gente tem aproximadamente 1.020, 1.030 alunos. Nossa, 1.020 alunos? Sim. E trabalham também com alunos especiais? Tem Bastante, a gente faz uma política de inclusão muito focada, legal, entendeu? Bacana. Com muito amparo mesmo. Sabe, a gente tem uma sala de recurso agora que, graças a Deus, a gente conseguiu colocar para atender essa comunidade. Isso é uma modificação muito importante. Que eram excluídos, na né? educação. Geralmente ficavam porque eles vêm de uma mercê lá da família e depois, nesse processo de exclusão, eles entram no processo de integração. E aí, eu posso falar muito na prática, porque
na época da Declaração de Salamanca, né? Sim. Quando a Declaração de Salamanca é um documento internacional que foi assinado por 92 países, 25 organizações na Espanha e Salamanca, trazendo a inclusão, que todos os alunos têm direito a estar na escola, independente das suas diferenças, né? E aí eu estava na CRE, nesse momento não, um pouquinho depois, Estava na direção ou estava que dando foi em aula? 94 a declaração. Então, assim, um Tava pouquinho dando aula ou depois tava eu na direção? estava na CRE, na Coordenadoria Regional de Educação. Sim. E adivinha o que eu era lá? Agente de Educação Especial. Ah, é? Nossa, que barato. Que desafio. É um desafio. Porque os pais não estavam porque o pai da pessoa com deficiência, o pai da pessoa com transtornos, né, com vários transtornos do espectro autista. Então, assim, eles não queriam a Tinha inclusão. uma rejeição em relação a isso. Tinha. A maioria não queria. Teve um grupo que fez até um abaixo-assinado. E eu ali naquele pique, estudando na PUC, Educação Especial, Opa, puta. querendo inclusão, porque a gente não pode negar que a inclusão é, de fato, muito boa para esse desenvolvimento e aprendizado do aluno, quando ela é feita de uma maneira efetiva, né? Com tudo que a gente precisa para que ela aconteça. Quando o professor tem a formação continuada, quando a escola tem os insumos necessários, tem a acessibilidade. Então, é uma um complexidade, assunto né? Não muito adianta ter complexo. fomento se É. você não tem a infraestrutura. A infraestrutura Fomentar, precisa, ótimo, mas é a exatamente. infraestrutura para que aquilo aconteça. Exatamente. Mas deixa eu voltar no assunto aqui que eu perguntei a você, professora José. Queria perguntar à professora Amélia. Como é que você iniciou na questão de ser pedagoga? Por que você escolheu essa profissão? Sim, como é que foi a tua história inicial? Quando eu era pequenininha, eu queria ser pinguim. Mas aí, a minha mãe, ela era, assim, muito falante. Quantos filhos? Mamãe teve 5 filhos. 5 filhos. Ela era muito falante, ela contava muitas histórias e ela, assim, sempre muito empenhada na questão da nossa aprendizagem, Ela era né? pedagoga também ou não? Não, mamãe não. Sua mãe? Minha mãe é professora. Professora, né? Em casa nós somos 4 filhos e 3 são professores. Ah, é? E ela fazia assim os nossos caderninhos, né? Tudo desenhadinho na primeira folha. Aquilo me incentivava a ir à escola, abrir meu caderno, que estava ali lindo. E a minha avó, que teve 24 filhos, Nossa senhora, não tinha televisão naquela época, não tinha Instagram, olha aí. Olha aí. eu tenho 2 tias que se formaram em professoras. Uma estava fazendo a formação, né, a formação de professores, e a outra já estava dando aula. Eu ficava olhando elas Era contando. uma referência sua? Viraram minha referência. Então, eu sou professora porque escolhi ser professora. Pedagoga não foi bem uma escolha inicial. Eu fui professora e na formação de professores eu tive um professor de biologia que me estimulou demais. Eu fiz o vestibular para biologia e não consegui entrar, por isso seria muito bom na época da cota, né? Porque eu era estudante de escola pública né? e baixa renda, eu poderia ter entrado porque eu entrei na FAUP. Não sei se vocês lembram dessa faculdade. Não, é no Rio? É do Rio. do Eu Pedro entrei, II. mas eu não do Pedro II? tinha Faculdade dinheiro. humanitária. Eu não tinha dinheiro para bancar a FAUP. E aí eu fui dar aula para poder me bancar também. Só que nesse colégio tinha uma faculdade e eu entrei para fazer pedagogia com bolsa. E aí eu fui pedagoga, mas eu amei, adorei. Eu me Foi a primeira vez assim, dando aula assim? Qual foi a tua emoção? Qual foi o teu desafio? O que você Eu sentiu? peguei uma Preparou turma. a aula? Nossa, como é que foi a primeira... Foi na escola igual aquela propaganda, particular. o primeiro sutiã a gente nunca esquece, né? Nunca esqueço. Escola particular, não foi no município, né? E essa escola tinha uma turma muito já que vinha de vários anos repetindo. Eu tinha 19 anos, os meus 19, alunos uma 16. menina.
Sentiu? Senti. Pressão? Senti a pressão. Mas naquela época Senti. também, naquela Não foi época também. diferente, não. É, Comigo, Maria não. Amélia, mas naquela época também a rapaziada era mais com o pé no freio, não era tão levado como é hoje, assim. Você teve uma emoção ali, né? Teve aquele Eu momento. tinha duas turmas, uma menorzinha que Você dava aula estava. de Eu dava aula no ensino fundamental. ensino fundamental? Eu dava para o 4º ano na época. Não, mentira, terceiro ano. As duas turmas eram do terceiro, só que uma era assim, daquelas criancinhas na mesma Mas dava aula de escola. matéria. Todas as A A matérias. todas? Ah, é? Ensino Matemática, fundamental. português, E tudo. aí, a outra turma era o inferno astral. Eu queria morrer, não queria estar ali. Eu falava, meu Deus do céu, o que eu estou Caos fazendo e o aqui? céu. E os garotos queriam me paquerar, entendeu? Porque 16 anos, eu com 19. Eita, bonita, olha aí o problema. Olha aí, Bonitona, né? maravilhosa. Ó. E aí, Desafio do. Eu Mas paquerava foi um também minha professora com desafio. 15 anos, eu paquerava a professora de biologia, linda, era 20 e vendo? poucos anos também, linda. Eu ficava olhando a professora Denise, eu tô com deve estar já Mas 70 era o blau. inferno astral. É. Mas assim, nossa, linda, eu ficava paquerando a professora, ficava Eu gosto de. Mas tem Hoje, muito. eu gosto da área ambiental porque era a professora Denise, era uma referência. Linda também, bonitona Tá vendo? professora. Era assim. E eu só não desisti, porque foi a minha primeira turma, Regueto. Eu só não desisti porque eu tive uma coordenadora maravilhosa, a Anísia Então Cerqueira, foi um grande que desafio. me ensinou muito. E assim, ela que me deu resistência para eu continuar, sabia? Ela falava assim: não, você pode mudar. Parece que é aqui. um crivo, sabe? Que a minha primeira turma também foi um desafio, sabe? Aquela turma também de primeiro ano, que 13, 14 anos, já estavam 4, 5 anos ali dentro da escola, na mesma série. E quem engraçado, quem foi um pilar para mim foi minha mãe. Porque foi a primeira turma, eu também novinha, 20 anos, 19, 20 anos. E eu falava assim, caramba, é muito difícil. Então a minha mãe falava assim, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Entendeu? E ela era uma Ou é assim alfabetizadora mesmo, te dava nata. aquela força. Sim, era uma alfabetizadora nata, amava alfabetizar. E ela falava assim, é assim que você vai conseguir fazer a diferença na vida deles. E aquilo foi um pilar muito grande para mim. E eu acho que daí, até que depois, a vida vai avançando, né, nas funções. E foi que eu vi que a função da gestão como a sua coordenadora, claro, que é uma função gestora, porque não é só o gestor, tem a equipe, né, técnico-pedagógica que faz toda a diferença dentro de uma escola. Isso, cada dia mais, a gente tem que ter esse olhar interdisciplinar dentro da equipe também. Né? Hoje não tem mais uma função, as funções se entrelaçam para que aconteça a atividade fim, que é a aprendizagem do aluno. E acabou que nisso, que eu acho que foi até um percurso, quando eu olho hoje, depois quando eu estava fazendo um MBA, eu falava assim, caramba, tudo foi caminhando para que eu visse que esse olhar lá de trás, como que hoje é um divisor de águas, né? No meu olhar gestor, sabe? Dessa visão humanizada, dessa visão de realmente olhar a educação com esse amor, com essa vontade de dar certo. O desafio, podem não acreditar, o desafio é o que nos faz avançar e fortalecer, sabe? É o que a gente falou antes conversando, né? É a resistência. Quem ama a educação não retrocede. Você até balança e se indigna, mas retroceder não. Vamos falar de hábitos aqui. Leitura, professora. Gosto de ler? Muito. Demais. Muita coisa? Lê demais. Os professores, assim, eu contar a historinha E aqui. tudo. Contar a história, meu parênteses aqui de leitura. Em 2016, todo mundo sabe que eu fui candidato a vereador. E aí, língua portuguesa é difícil. Nossa, verbo, as coisas, nossa. Vocês, professora, eu fui pedir um réu pela professora Maria Amélia. Então, tudo que eu falava, tudo que a gente escrevia, tudo que a gente colocava no material, Maria Amélia ia lá, corrigia, e eu via aquilo com uma dificuldade. Então, assim, o hábito da leitura de vocês, além de ser lá de trás, vocês gostam de ler muito? Sim. Muito. Assim, a leitura é um hábito constante. Sim. Hoje mais digital ou no livro mesmo no papel? Gosto do livro no papel ainda. Leio digital, mas eu gosto. Geralmente a gente tem aquela coisinha daquele cheirinho do livro novo, sabe? Que saiu da Bienal. Ai, é maravilhoso. E de você marcar, sabe? E de marcar. Aonde ali fala com você, ou então vai avançar dentro da sua prática, sabe? Tem um autoconhecimento naquela leitura, não tem como. Não tem A como. Maria Amélia ali, antes da gente começar a gravação, falou uma frase do Pequeno Príncipe. É um livro que marcou em todas as sim. fases da vida, né? Anos, Eu li quando estava criança, li depois um pouco adulto, e li há pouco tempo também, porque você vai vendo o livro, vai tendo outras interpretações. Um livro que marcou a sua vida, assim, um livro ou os livros que você, assim, da tua cabeceira, que você gosta, assim, que marcou. Um livro. Mais um romance. Pode ser o que você gosta, que um escritor que você... Ou teórico.
Não didático, mas Ah, um livro tá. que você gosta, que marcou. Você pode Ah, deixar aqui um. o que marcou foi Quem Matou Getúlio Vargas, de Jô Soares, porque foi uma época que eu gargalhei muito com a leitura e eu estava precisando gargalhar por conta do trabalho, que era intenso, diga-se de passagem. Então, assim, Foi uma terapia. foi uma terapia que eu sabe? Meu marido leu primeiro, falou para mim. Você é pedagogo? Não, Não. não. O Mauro, ele começou a fazer jornalismo, né? Legal. E aí depois, hoje a Bia é jornalista, a minha filha, uma das minhas filhas. Então, assim, marcou por conta disso, né? E aí você fala de leitura, e aí a gente não pode esquecer da escola, né? Sim. Das linguagens que estão sendo trabalhadas Sim, nessas múltiplas. crianças e múltiplas. E o quanto a gente perdeu, né, nessa questão da leitura por conta da tecnologia. Ou seja, as crianças deixaram de usar cadernos e livros Na para usar a forma. Suécia, na década de 90, a Suécia implementou 100%, escola 100% digital. Hoje, eles estão retrocedendo. Eles estão tirando, eles investiram milhões viram que erraram muito, em né? livros físicos, porque não deu certo, sabe? Então, tudo demais. A gente tem que ter essa Tem que ter um meio preocupação, termo, né? Jô? Tem, muito. Tem que ter esse equilíbrio. Inclusive, tem um artigo, há pouco tempo eu li, falando que as escolas de alto padrão no Vale do Silício, que a gente sabe que é potencialmente digital, né? Eles estão retrocedendo também para as atividades manuais. Então, assim, horta, plantio, as crianças com 3, 4 anos estão retrocedendo, entendeu? Ao que era todo esse aparato que a gente sabe que precisa e que cria, né, bagagem para que a aprendizagem se estabeleça. Também, né? A humanização, né? O contato também, contato entendeu? físico, A relação interpessoal, o lidar com a terra, igual lá. A gente, até pouco tempo, teve um intercâmbio, foi muito legal, que a gente fez na rede, e a gente estava vendo realmente esse parâmetro, sabe? Como que um local que é basicamente, né, de evolução digital se volta, entendeu? Para que a gente acreditava, ou então que foi tão desqualificado, né, que essa base, né, do contato com a terra, do contato com a criatividade, com o lúdico da criança, isso é importantíssimo. Tem um valor que não se alcança. Não, e o pior é que elas estão naquela questão da internet, que Sim. é tudo muito rápido. Sim. Então, não A quer informação mais chega em ler. segundos. O conhecimento, a informação está aqui na mão, muitas vezes uma informação totalmente equivocada, né? Então, é tudo muito rápido, e quando você faz uma leitura no livro físico, mais acadêmica, é um transtorno. Um livro, professora Josélia, assim, que marcou. 100 anos assim, de solidão. 100 anos de solidão. Maravilhoso. livro que... É claro que você falou, nós conversamos antes até do Pequeno Príncipe, ninguém passa, né? Ninguém passa. Quem passa pela vida sem ler Pequeno Príncipe, leia com qualquer idade. E fazendo até um paralelo, hoje a gente tem o Pequeno Príncipe em vários formatos. Em quadrinho, de bolso, e tudo que você pensar. Para quê? Para que o aluno de hoje, entendeu? O jovem de hoje, consiga pegar o Pequeno Príncipe e não achar que não, isso foi de lá de trás, não. Para ver a importância desse redescobrir da leitura. A gente tem um projeto de leitura muito legal, sabe? A gente não pode deixar, falando em política pública, do PNLD, sabe? A gente não pode deixar, sabe? É um avanço enorme do MEC. Entendeu? O fomento hoje, sabe? A literatura dentro da escola. A gente recebe muito material e a gente, assim, trabalha muito isso dentro da sala de aula, sabe? A gente fez há pouco tempo um sarau literário, assim, belíssimo. Sabe? As construções, sabe? De todas as formas, com todos os gêneros. Então, isso é importantíssimo. A gente fala lá em casa que a gente lê até bula de remédio. Filho de professor, não tem como. Dos 4, quem é mais acirrado na leitura aí? Vocês são 4 irmãs, não é isso? São 4 mulheres. 4 irmãs. Um abraço, Hortência, parabéns. Eu acho que eu gosto muito de ler e a minha outra irmã também gosta, a Joseli. A Lili também gosta muito de ler. Nós lemos muito, muito. Manda um abraço para a Lili também. E vamos aqui, eu também tenho 2 livros que eu gosto muito. São livros meus de cabeceira. Tissu, Arte da Guerra. Eu acho que é, depois da Bíblia, um dos livros mais vendidos. Ele serve para tudo. E eu gosto muito também Brevário de um Político. Assim, ali é um livro antigo que fala lá atrás, nos corredores dos palácios, dos impérios, os comportamentos. É um livrinho fininho, assim, eu sempre gosto de ler e reler
porque a gente vai trabalhando, fazendo exercício. Vamos falar aqui sobre empreendedorismo também. A doutora Maria Amélia encerrou a sua carreira não como educadora, mas na parte, se aposentou, virou empreendedora. Eu queria falar assim, um pouquinho sobre aí a Lacatrina, como começou, o que você está fazendo hoje. Não parou, é importantíssimo isso. A gente se aposenta, mas a gente tem que buscar alguma coisa que vá Ariana, nos... a Ariana não para. Com Aí certeza. Que dia? Abril? 4 de abril. 4 de abril? Meu pai é dia 8. A gente não para. Nossa, a ela é gente... estudioso, inteligente, gosta de ler. E aí, o que te fez assim ser empreendedora? Então, quando eu me aposentei, uma das amigas da minha filha, a mais velha, a Natália, a Bruna é amiga da Natália, mas os amigos das minhas filhas sempre estiveram presentes na minha casa e formaram vínculos comigo Claro. e com o Mauro, né? Sim. E a gente tem que... É isso que é uma família, Uma né? A gente família. tem que, ficar... Essa Então, interação, essa né? interação tem que acontecer. E eles gostavam muito de conversar conosco. Então, um dia, a Bruna terminou designer que ela fez, né? Formação. Ela chegou para mim e falou assim: tia, será que o tio Mauro, ela não me chamou não, tá? Será que o tio Mauro não quer fazer uma sociedade comigo? Porque o Mauro é muito habilidoso, ele sabe fazer várias coisas manuais, ele Legal. tem uma criatividade muito boa, pinta, né? Ah, ele que é o, quadro. ele que é o legal. artista da família? Ele é artista. Ah, tá. Mas ele estava trabalhando na faculdade e ele preferiu não se comprometer. Falou: ah, não, muita coisa, eu não quero me comprometer. Eu falei: ó, tô de boas. Eu falei: você aceita uma sócia? Aí ela: quem? Eu falei: pode ser eu. Aí ela falou: ai, que legal. Então eu falei: olha, eu não tenho habilidade manual, não faço nada. Mas você, né, design. Então eu entrei, fiquei com a parte de vendas administrativa, ela ficou com a parte das mídias e do fazer, né? E aí a gente Vocês começaram com que começou... tipo de A segmento? Lacatrina, ela começou com acessórios, ecobags, só que aí mais tarde a gente fez uma parceria com a Farm e todos os tecidos que ela faz, a ecobag, que ela faz necessaire, que ela faz, tudo que é de tecido, cangas, tem um kit verão, tudo é o Legal. tecido da Farm. Então vem com a etiquetinha da Farm e da Lacatrina, né, Que juntos, legal. barato. que eles fizeram. Então, assim, depois disso a gente evoluiu. E a gente fez uma cafeteria que, na verdade, a cafeteria acabou não continuando porque estava me tomando muito tempo. Eu falei: Bruna, não é isso que eu quero para minha vida. Eu não quero... Já trabalhei 26 horas por dia, Já agora eu quero... trabalhei Horário muito. puxado, né? É verdade. Cafeteria, um Agora eu horário quero muito... ter um E aí horário a gente mudou de extenso. lugar e, nesse momento da mudança, a gente transformou, né, a cafeteria, tirou das nossas vidas. Como eu sou psicopedagoga, nós alugamos um espaço onde podíamos colocar o ateliê da Lacatrina, né, e até o espaço voltado para a cafeteria, e depois a gente exterminou com a cafeteria. Então, tinham vários, né, espaços que a gente podia trazer clientela para psicopedagogia, para terapias. Então, a gente aplica reiki, eu sou reikiana, Aplica? eu aplico reiki, faço a psicopedagogia e faço estimulação, a minha paixão, a estimulação cognitiva para Como é que é isso? Me explica que eu adultos sou e idosos. ignorante nesse assunto. Me explica. Então, quando a gente vai envelhecendo, esse processo natural fisiológico, a gente vai perdendo nossos neurôniozinhos. Sim. Desde 25 aninhos a gente já vai começa, perdendo. Já tem a perda. Já vai queimando ali aquele... E aí a gente precisa estimular o nosso cérebro com exercícios para que a gente tenha uma velhice saudável, Sim, né? fundamental. E aí eu fiz uma turma e a gente faz toda quinta-feira, elas são idosas e tem adultos também que ainda não estão na fase de idoso, mas precisa estimular, né? Então, eu tenho uma de 45 anos e tenho de 80 anos. Na mesma turma? Sim. Aí faz exercício diferente ou específico? Não, ou às vezes, então, Como é que eu funciona? posso fazer uma turma e posso fazer individual também. Eu atendo individual. Essa de 80 anos, eu faço um trabalho diferenciado com ela. Por exemplo, quando eu pego um trabalho de exercício físico, ela, né, que eu misturo a cognição com o motor, muitas vezes ela ainda não consegue, então ela não pode fazer. Tem as E suas quando limitações. então eu faço
um trabalho diferenciado com ela, porque ela não quer. E também é bom que ela esteja interagindo, ela não quer individualizado, Sim. ela quer No estar grupo, junto ela do vai grupo. ficar mais socializada. E ela Fortalece, está né? assim, fortalece, e ela está assim muito bem. Ela tem 80 anos e está muito bem. Se as pessoas que vão estar nos vendo aí e quiser entrar em contato, falar contigo, saber mais, sua rede Então, social, como é que você faz? É telefone, é rede social? nós temos o nosso Faz o jabá aí, Instagram. faz o jabá, faz o jabá. Nosso Instagram, Casa Matizes. Não vem de Matiz, tá? Então é com S, porque são duas deusas juntas. Então fala para aquela câmera lá, galera, olha aí, ó. Nosso Instagram é @casamatizes, com S. Matizes. @casamatizes. Pode entrar e pode perguntar pelo direct que a gente responde. E @Lacatrina Design. Lacatrina com C, tudo junto. @Lacatrina Design. Então é Também só entrar em pode entrar contato para saber mais para informações saber e mais marcar como é que informações. pode entrar nesse processo de consultas, né, qualidade de vida, melhorar, acho muito Isso. importante. Deixa eu fazer a pergunta da Josélia aqui. Josélia, sim, já está bastante tempo na educação, como tu falou aqui, futuramente também você pretende se aposentar. Você pretende, depois de se aposentar, ser empreendedora, fazer alguma coisa, ou só viajar, ou só passear? Qual é a sua desejo pós-educadora, que vai ser eternamente, mas a gente às vezes encerra ciclos, que é importante na nossa vida, mas você tem pretensões de fazer alguma coisa? Tem. Sim, tem um Eu acho desejo? que tem. Arte, cantar, pintar, alguma coisa assim? Cantar, Arranha. a gente arranha. Eu tive vontade de vir de uma família que meu pai era músico, então acaba que a gente lidou desde criança com a música e foi muito estimulado com essa parte musical. Eu comecei a fazer canto depois, já adulta, entendeu? Há pouco tempo que eu comecei a fazer o canto por vontade mesmo de avançar. Sonho mesmo, e eu falei, não, agora é a hora, e comecei a fazer e me realiza muito. Tenho sobrinhas que cantam muito bem, mas o que eu tenho vontade depois de aposentar, tiver um tempinho maior, é de trabalhar com algo que fala muito comigo hoje, que lida com a inclusão. Até por causa da minha formação em psicologia, eu acho que tem um nicho aí no mercado muito carente da linha que você pode fazer, os encaminhamentos que você pode dar para essas crianças, principalmente que é onde que eu lido, crianças e jovens, para que eles avancem dentro do recurso que é disponível para eles hoje. A gente dá ver hoje no mercado, entendeu? Uma lacuna disso, sabe, Ricardo? E eu tenho, assim, vontade. Não penso nem financeiramente, sabe? Seria Penso algo social? social. Ajudar uma instituição? Uma instituição, uma ONG, entendeu? Bacana. Assim, doar o meu tempo voltando para onde eu vim também, sabe? A minha origem, eu também vim de uma escola pública, eu acho que a gente tem que ter esse olhar, sabe, social. Eu vim de lá, a gente tem que retroceder e voltar, isso reverberando dentro de uma escola, dentro da sociedade, que a gente sabe que a gente fala um público que é muito carente, sabe? Muito Nossa, carente, imagino. muito carente, sabe? E a Mas vai sociedade acontecer, precisa. se Deus quiser, vai acontecer, é tudo na vontade de Deus. O caminho depende da gente só ter vontade de caminhar. As portas vão se abrir. Ela falou em trabalho social, deixa eu avisar a quem interessar Perfeito. que lá na Casa Matizes nós fazemos um trabalho social. Nós aplicamos reiki toda quinta-feira. Quem chegar de 1h30 às 3h vai aplicar eu vou aplicar o De reiki. 13h30 às De 15h. 13h30 às 15h. E onde É funciona? o reiki social, na rua Alice Tibiriçá, número 60, na Vila da Penha. A galera da Vila da Penha adjacências, então vamos participar, aplicar, é muito importante. E, assim, duas pessoas maravilhosas aqui conversando, muito conteúdo didáticos, técnicos, que eu deixando as duas tocar aqui, porque pito pequeno se mete em conversa de galo grande, né? Tu vê que as duas têm muita experiência. Vou dar quebrada no clima aqui, porque a gente faz os sorteios aqui sempre dos nossos. A gente agracia as pessoas de formas que nós temos aqui uns brindes. Por exemplo, tá a ecobag aqui, ó, maneiríssima, nossa ecobag, a Maria Amélia falou, ó, olha que maneiro, olha que top. Essa tem dono, essa é da Maria Amélia. Acho que eu ia falar, a gente vai ganhar, né? Essa é da Maria Amélia. Eu já ia cobrar, E essa é da professora José. Tá vendo, galera? Vocês têm que concorrer. E a palavra-chave hoje, é
Vamos lá. Rompe os tambores. Quem falar a palavra-chave que é educação, transforma. Quem escrever lá, educação, transforma, vai concorrer também a Ecobag e aos bloquinhos. Olha que bloquinho maneiro do Papo Reto. Cara, com marca d'água, muito top o nosso bloquinho. Fera, fera, fera. Tá o nosso bloquinho aqui. Então eu vou dar um bloquinho aqui para minha professora Amélia. Esse Muito bloquinho é para você, obrigada. bem bacana. Amei. Tá? Ai, adoro bloco, gente. E depois eu vou dar um para a Joseli também, que eu só fiquei com um aqui. Ó. Estou levando o Não bloquinho. tem problema. Galera, assim, eu queria voltar aqui no papo de educação, deixei passar um pouquinho aqui. Tem uma foto aí, Jonathan, que eu separei, eu vi ontem, quando a gente falou educação transforma, né? E aquilo que eu falei, a falta de educação e a corrupção estão atreladas ao câncer do nosso país. Cara, bota aí pra gente ver essa imagem. Eu estava saindo de casa ontem, tomo café na cozinha. Cara, a gente vai vendo isso em alguns países, né, que não acontece, por exemplo, na época dos Jogos Pan-Americanos, né, no Maracanã, a gente via lá na arquibancada do Maracanã, acabavam os jogos, os orientais com seus saquinhos limpando os estádios. No encontro também que teve lá na época, tiveram vários, que o Papa veio, as pessoas limpando os seus espaços orientais. No Brasil, sabe, assim, tem que evidenciar que o prefeito Eduardo Paes transformou os BRTs, estavam tudo quebrados, janela quebrada, caindo uns pedaços, toda hora era reportagem. Os BRTs estão funcionando com ar-condicionado, BRTs novos. A gente vê isso aí dentro do BRT, Maria Amélia, Josélia. As pessoas saem, parece saída, sei lá de quê, de bichos, vândalos, que tem que andar dentro de um curral, um vândalo desse, destruindo os BRTs, quebrando janelas de BRTs, quebrando estações. Aí eu pergunto, o Brasil tem jeito? As pessoas vão para dentro do transporte público achar que o transporte público é lata de lixo. Coloca no bolso, coloca numa bolsinha, olha que vergonha. Eu cortei um pouco da reportagem só. Cara, mas assim, eu tenho vergonha de quando a gente chega lá fora, em qualquer país, e você vê, por exemplo, em Orlando, você não vê uma latinha nos Estados Unidos, lá em Nova York, você não vê isso no meio da Times Square, no Central Park. Na Europa você não vê isso em alguns países, né? Já na Itália a galera joga muita guimba de cigarro no chão. Enfim, cara, vamos tomar vergonha na cara, seus porcos sujos mundos. Toma vergonha e para de dar prejuízo ao serviço público, porque aí tem que limpar, tem que parar o BRT, tem que. Já teve casos aí filmando, Maria Amélia, a gente vê o BRT lotado, a pessoa urinou e jogou um monte de coisa dentro do BRT, o banco novinho, limpinho, aí quebra a janela, aí quebra estações, aí suja toda a cidade, aí alaga, entope os bueiros, sabe? Essas coisas que eu fico revoltado com isso, que vocês sabem, sou da área ambiental. Então, assim, eu tenho certeza que vocês não concordam com isso, Claro. mas nas escolas, quando isso acontece, né, a diretora acaba de pintar, reformar uma escola, um banheiro, o desgraçado vai lá, picha o banheiro todo, sabe? Tem vontade de quebrar o dedo, não pode, né? Mas, infelizmente acontece. Mas Essa acontece. depredação, o senso do coletivo não ser cuidado, sabe? E isso é uma coisa que a gente vê que é um desafio. Sim. A gente trabalha, usa projeto pedagógico, você tenta conversar com ele o porquê que está acontecendo aquilo, entendeu? E a gente não consegue entender de uma forma eficaz para que realmente pare com essa ação, né? E como a gente está vendo ali, ó. E O aí, BRT é um lugar que é monitorado. Eu vejo a Absurdo, cara. importância Eu fui ontem. dessa Consciência do coletivo, né? consciência do coletivo, dessa cooperação e dessa parceria entre família, escola, comunidade, porque sem isso o professor sozinho Não consegue. não faz. Fala aí, professor Maria Amélia, assim, eu queria que você, a gente vai chegando aqui nos nossos minutos finais, mas ainda temos um tempo aqui, um momento que marcou você, que te deixou muito feliz, que Nossa, virou uma chave na sua vida, ou alguns momentos aqui você não esquece. Aquilo assim, né? Eu tenho alguns momentos, né? Viu o gol do Zico, botou a bola lá no escanteio, e o Rondinelli fez aquele golaço aos 44 em cima do Vasco, né, Jonathan? E outros momentos mais. Primeira medalha de natação, e a gente vai. Mas assim, um momento na sua vida como pedagoga, tem muitos. mas alguns que tiveram que marcou você, e um assim que te deixou muito triste, assim, causou não uma frustração, mas uma tristeza
de você ou não ter conseguido fazer, ou você viu uma injustiça? Queria 2 momentos que você resumisse aí para mim. Eu tenho vários momentos que me deixaram Alguns. muito feliz, muito feliz. Mas eu vou puxar um que me deixou triste e que depois eu vi que eu não tinha que ter ficado triste, que eu tinha que ter ficado feliz. Então, eu estava estudando na UERJ e a professora pediu um trabalho que a gente pudesse evidenciar a nossa falha, né? O nosso erro, onde ficou faltando. Não era nem erro, né? Mas aquilo que você não alcançou o seu objetivo. Então, a gente tinha que levar no seminário uma história. E eu levei a história de um aluno que eu não consegui alcançar o objetivo com ele. Esse aluno ficou na minha cabeça por muitos anos, sabe? E Eu falava fica assim, mesmo. meu Deus, aquele menino se perdeu, né? E, olha, parece coisa de novela que eu vou falar, mas não é mentira. A minha afilhada, Adriana, que você conhece, ela é professora Um beijão também. para ela, Adriana. Muito obrigado, Adri. Ela é professora também. Ela estava dando aula para o PEJA. Jô, que coisa linda. Nesse dia que eu apresentei esse trabalho na UERJ, à noite. Quando eu chego em casa, a minha afilhada liga e fala assim, Dinda, tem um aluno teu que falou de você hoje. Eu Peraí. pedi a história de um professor que marcou a sua vida, para os alunos, né? E ele falou assim, a professora Maria Amélia. Quando ele falou Maria Amélia, eu achei um nome assim muito, né? Quase não existe Maria Amélia. Eu não conheço nenhuma Maria Amélia. Eu perguntei aonde. Ele falou aqui nessa escola mesmo. E aí ela falou assim, que ano? Aí ele falou e ela falou assim, é minha Dinda. Ela é minha Dinda. E eu chorei, porque ele pediu meu telefone, ele disse que eu mudei a vida dele e eu não sabia. Como você me pediu uma coisa de fracasso e de sucesso, Fracasso, mas de tristeza, né? De né? tristeza, eu Sempre achava que a eu vida é tinha isso. fracassado, a palavra era essa que carregava comigo, que eu tinha fracassado com esse aluno. E no fim, eu não fracassei. Não, Né? Que lindo, E a né? gente nem sabe, né, o que a É gente uma história faz. realmente de novela, né? Uma história de novela, uma história de novela. Parece, Bonito. parece assim, O fim cara, foi mentira isso. bonito. Foi muito legal. E tem vários outros momentos. Outra Eu sou do passagem que a tempo gente que não esquece. o aluno levava o presente, era uma galinha, entendeu? Ele não tinha dinheiro para comprar o presente, ele levou uma... Isso é verdade também, sim, levou uma levar. galinha assim pendurada pelas asas do galinheiro. O significado da gente para ele, né? E aí, os pais atrás com as florezinhas do jardim, no dia do professor, gente. Como que a gente... Isso tira lágrimas. Nem Isso é um coração estercarpada, né? meu filho. Nem E alguma estercar- coisa que ele entristeceu, assim, alguma coisa que ele deixou chateado? Foi esse momento? Ou Ah, então, o que me deixa assim, chateada... alguma coisa que você viu uma injustiça, uma coisa que marcou lá Ah, atrás? sempre tem uma Sempre. injustiça, né? Mas tem alguma coisa que te marcou? Tem uma coisa que me marcou muito. Foi quando nós nos juntamos numa escola e a equipe resolveu pedir à gestão, porque a nossa escola tinha um muro colado com uma praça. E a gente pediu para fazer uma passagem ali que a gente poderia levar os alunos. Jô, eu comecei a levar meus alunos, isso em 1900, ela vai bolinha. Comecei a levar meus alunos e eu achava assim, cara, o que aqueles caras estão fazendo ali? Que eles conversam muito. Eu era nova, muito nova, muito ingênua. E aí, eles conversam o tempo inteiro, parece. O menino foi lá avisar que não era mais para eu ir na pracinha, que estava atrapalhando O movimento lá. funcionamento Funcionamento deles. Nossa, Olha que triste para um nossa, professor que ouvir. frustração, né? É. Frustração. E aí também falta do poder público, da segurança, de dar para vocês, a falta da uma Secretaria de Educação, que às vezes é omissa, uma SEDUC, infelizmente, de uma Secretaria de Saúde, de uma Secretaria de Segurança, que faltam no nosso país, infelizmente. Né? É falta Lamentavelmente. de um poder público E, eficaz. e vocês ficam à mercê aí da sorte e que Deus os proteja. Professor Josélia, momento que marcou, se foi uma referência, um professor, um momento também de tristeza ou de chateação que você teve. Temos muito, mas assim, alguma coisa que marcou. Ah, são muitos, muitos. A gente, até o Tem que história, eu falo né? sempre, tem muita história. Muita história de superação, muita história de ressignificado. Tristes também tem, quando você vê, às vezes, como esse Maria Amélia falando, infelizmente, hoje, o assédio para determinadas situações que a gente sabe para onde que vão desencadear, né? São muito próximas. Os limites estão cada dia mais próximos do que a gente sabe que é o abismo, do que a gente quer para a sociedade. Mas, assim,
De momentos felizes, eu tenho vários na minha vida, vários. Das pequenas, assim, coisa de mais simples, quando chega aquele aluninho, sabe? abraço, Que dá aquele carinho, abraço, uma aquele bala, carinho. doce. Coisa mais Uns casos linda. de ressignificado, eu trabalhava também numa época no NEJA, era uma modalidade de jovens e adultos sem presencial. SEJA hoje, o nome é SEJA. Centro de Estudos de Jovens e Adultos. E chegou um senhor lá, já eram adultos mesmo, ele chegou e falou que queria uma vaga. Eu quero estudar. Falei, tá bom, vamos estudar. Primeiro atendimento que eu tinha feito, falei, vamos fazer a matrícula dele e tal. Ele não tinha documentação. Eu falei para ele, olha, não posso efetivar a matrícula total hoje, que você não está com a documentação e tal. Não, mas eu quero estudar. Eu falei, mas o senhor vai estudar. E naquilo de abraçar, realmente, de acolher, eu falei, olha só, o senhor está matriculado, só está faltando trazer a documentação, porque eu queria também que ele voltasse para trazer a documentação e ele não perdesse, eu não perdesse a chance de que ele voltasse para a escola. Porque é o que eu falo. Muitas vezes, na educação de jovens e adultos, é a última porta que aquele jovem, aquele adulto está batendo. Ele já foi excluído a vida inteira, por N situações. Precisou de trabalhar, teve que parar de estudar, desacreditou da educação, desacreditou da vida dele. E quando ele volta, você não pode perder essa chance. Tem que Esse resgatar presente tem que resgatar. E eu falei para ele, não, o senhor está matriculado, mas eu preciso de amanhã, o senhor trazer o documento, ok? Então tá bom. Falei, olha só. Aí fui lá, peguei uma matéria e falei, olha, vou dar esse caderno para o senhor. Nem precisava, porque lá ele levava a apostila para casa e iria estudar no material que era próprio. Mas eu queria trazê-lo mais, sabe? Sentir na hora. Falei, olha só, você vai ter esse caderno aqui de apoio. Aí fui lá no refeitório, olha só, prepara um lanche para ele. Entendeu? Não era mais no horário, prepara o lanche para ele. Vamos lá, você vai lanchar. E ele foi e falou, você vai me dar esse caderno mesmo? Eu falei, vou, com certeza. Não vai voltar amanhã com o seu documento? Amanhã só traz. O caderno é para hoje, já começa hoje. Aquilo para ele foi um marco. No dia seguinte, ele voltou. Nossa, E ele falou para mim, sabia que eu estava armado ontem? armado. A senhora sabia que eu estava armado ontem? Que isso? Eu falei, Armado? Armado. Eu estava assim, para mim era o matar ou morrer quando eu cheguei aqui. Eu não sabia nem onde que eu estava. Que isso? Aí eu falei para ele assim, Que ano foi isso? Então, mais ou menos 10, 15, 20 anos. tem uns 2000 eu saí dessa escola em 2009, 2007, mais Nossa. ou menos. Aí eu falei para ele assim, mas não era para você fazer. Você estava armado, mas para você se desarmar. Falei para ele. E você vai se armar disso daqui, que é você estudar. Nossa. No dia da nossa formatura, Ricardo, você tinha que ver. Era uma escola que não tinha o propósito de formatura, porque cada um se formava, concluía dentro do seu ritmo, né? Porque você segue o ritmo, é um ensino bem individualizado. Um forma termina com 2 meses, outro com 3, e assim vai. E uns nem termina, nem conclui. Então, mas a gente criou dentro daquela unidade, falei, vamos fazer uma formatura, a gente vai resgatar esses alunos que se formarem, a gente entra em contato e vamos fazer uma formatura que eu acho que assim, é um término de um ciclo, e eu acho que é bonito, sabe? Isso carrega. É uma conquista. Ele leva essa conquista para a vida dele, sabe? Ele divide isso com a família, isso é um marco na vida de qualquer ser humano. E nós conseguimos resgatar, e ele foi com a família dele, Nossa, sabe? que emoção. E ele pediu para falar. E ele falou para todo mundo, entendeu? Aqui mudou a minha vida. No dia que eu estava lá, ele falou, no dia que ela me atendeu, Que história. eu estava armado para fazer uma besteira na minha vida. Eu não sei a besteira, se era o que ele ia fazer contra a vida dele ou contra a outra vida. Então, assim, para ver o poder transformador da educação, sabe? Isso são vários, esse é um caso, foi grave, tem vários que a gente tem. Várias passeios? Tem, alunos que você Dá para escrever um best-seller aqui, você um aluno que te ameaça hoje, por N situações, amanhã você encontra com ele vem para falar com você fica meio assim, pô, qual que é? Tá ainda naquela rebeldia ou não? Ele vem, pô, foi legal, hoje eu tô assim, eu tô fazendo faculdade. Aí você fala, é importantíssimo. Então, eu acho que a gente, enquanto professor, tem que ter atenção a isso, sabe? Pra gente é natural lidar com ele. Mas o que ele leva da gente, o poder transformador dentro de uma sala de aula. É grandioso. É demais. educação A gente transforma, não né? alcança. É grandioso. Não alcança. Então, há pouco tempo Antes de eu você, eu esqueci aqui, Maria, desculpa te cortar, eu esqueci aqui de fazer os sorteios aqui, eu queria que você lesse quem foi a nossa contemplada no programa passado, por favor, rompa os tambores e anuncia o nome aí. Foi a ganhadora ou o ganhador? Jaqueline. Jaqueline, tem sobrenome? Eu não estou enxergando, eu estou Sai sem pra óculos. Jaqueline Filho. Jaqueline Filho, foi contemplada, Jaqueline a produção vai entrar em contato, você Eu tô ganhou sem sua óculos. eco bag aqui. Então, como a
A Mariana, senhora. Ô, José, por favor, professor, anuncie a nossa segunda ganhadora da Ecobag. Rogéria Santos Cardoso. Rogéria Santos, a produção vai entrar em contato com você. Rogéria foi contemplada na Ecobag. E a nossa última contemplada, por favor, anuncie aqui quem foi o contemplado. Professora aí, ó. Michele Personal. Opa, professora Michele, lá da academia, parabéns Que aí, legal. participaram do nosso programa e foram contemplados aqui ao vivo. Antes de chegar às nossas considerações finais, cortando aqui, eu sei que nós vamos falar também sobre o dom de cada um da musicalidade aí. As duas são fera. Vontade de passar de rápido. Acabou 2016, antes de fechar 2016, eu fui lá na casa da família de Maria Amélia, dos irmãos, lá em Todos os Santos, ali na rua José Bonifácio, Valtinho. Valtinho, tá bem? Tá em São Paulo. Valtinho, aquele abraço, paulista, mó figuraça, tricolor, né? Se eu não me engano, acho que... Tricolor. Não? Flamenguista. Flamenguista? Ô, também. Valtinho, flamenguista, mas tem um lá que é tricolor. Tricolor é Mauro. Mauro, eu sabia que tinha alguém da família. E aí fizemos lá uma violada lá, a Maria Amélia cantou, tocou piano, tocou violão. Cara, foi uma noite maravilhosa. Tirando o problema de voltar para casa, que teve lá uns arrastões na cidade do Rio de Janeiro, quase que eu dormi lá no playground dele lá. Mas foi maravilhosa, né? Foi muito Foi, legal. foi Maria muito Amélia legal. canta muito. Ela e a sua cunhada, qual é o nome dela? A esposa de Valtinho? Carla. Carla, né? A Carla canta. gente. Vozeirão, vozeirão. Gente, essa passagem também foi muito bacana, foi uma noite super agradável, e são coisas, né, que criam forte impacto emocional. Aquilo que nos traz felicidade, aquilo que nos traz alegria, também as tristezas, os embates, os desafios, os desertos que nós passamos na vida. Então, o programa de hoje é dedicado a essas duas lindas, maravilhosas professoras, pedagogas, diretoras, que doaram muito da sua vida para tirar, como a professora Josélia falou agora, da oportunidade de salvar vidas, de salvar vidas e transformaram várias crianças, várias pessoas para ter oportunidade na vida. Tem gente que não quer, tem gente que, mesmo professor fazendo tudo, né, e a pessoa não quer, mas tenho certeza que professores como Maria Amélia, como a professora Josélia e outros professores, outros pedagogos são referências. Parabéns a todos vocês que nos dão oportunidade. O programa de hoje é dedicado a vocês, a todos os professores, todos os educadores e outras áreas também, não só na área pedagoga, mas tem na área de esporte. A minha referência de esporte é o professor Valdir, do Salesiano, eu era garoto, né? Então, tem professores que viram referência e a gente segue exemplo deles na vida interna e externa também, né? Então, sigam aí os professores. O programa hoje é dedicado a vocês, professores. Eu vou ler uma mensagem aqui sobre educação. A educação é mais que um direito. Ela é um despertar. Ela nos convida e enxerga o mundo com novos olhos. É descobrir que dentro de cada pessoa existe um potencial imenso. Ponto para florescer. A educação acende luz onde antes havia escuridão. Oferece asas a quem só escolhe o chão, a quem só conhecia o chão. Conecta aprendizado e saberes infinitos. Quando a educação toca uma vida, não transforma apenas um destino individual. Ela ressoa em famílias, em comunidades, em gerações inteiras, surgindo novas ideias, possibilitando a construção de pontes de respeito, valores significados, fortalecendo assim a esperança de um futuro mais justo para toda a sociedade. Essa é a educação. Essa é a mensagem que eu deixo aqui no nosso Papo Reto com Ricardo Gueto, nosso podcast. Sigam o nosso canal, dê um joinha, é importante lá, né, o nosso Papo Reto Podcast RR no YouTube, no nosso Instagram, Papo Reto 2025. Sigam, compartilhem. É importante a gente poder levar essas informações. Foi de grande valia hoje esse programa aqui. A gente tem que conversar muito mais, 2, 3 horas, mas a gente não tem o tempo, tanto ensino, tantas histórias aqui com essas duas maravilhosas professoras. E aí eu sei que as duas cantam, gostam de cantar muito, ambas gostam de... O hobby, além da leitura, é o cantar. Eu queria encerrar esse programa hoje aqui, Maria Amélia, antes de você cantar, as suas considerações finais. Então, eu acho que o poder público e a sociedade tem que repensar, né? Começar a focar na grandiosidade que é ser professor, mas grandiosidade no sentido
mais genuíno dessa palavra, não de vaidade, dele ser melhor que ninguém, porque não é, mas na grandiosidade que é a nossa função, né? É a humanização presente, é a formação de um cidadão, daquele que vai ser autônomo dentro do seu país, né? Que vai buscar seus ideais e vai saber os seus direitos e deveres. Então, assim, nós formamos cidadãos. Isso é de suma importância para uma nação. Então, os poderes públicos, a sociedade, né? Porque hoje a gente fala assim, eu sou professora. Ah, como se fosse assim, coitada. Ah, coitada. Verdade. Não, não é coitado, não. Professor é de suma importância para uma nação. Essas são as considerações que repense, né, essa nossa função. Obrigado. Quanto é importante. Professor José, considerações finais. Muito obrigado pela participação. A gente que agradece, né? Sempre é tão bom falar, né? A educação Sim, a nossa. gente pulsa É em nós. bom, é importante, Muito, né? muito. Cada dia mais vital, sabe? Tudo que a Maria Amélia disse, entendeu? Realmente, assim, faz parte da minha consideração final também, desse poder público, desse olhar cada dia mais acolhedor com a educação que tem que ter, mas também deixar, entendeu? Uma mensagem que eu acho extremamente importante, é uma visão humanizada, integral e humanizadora da educação. A gente não pode mais hoje olhar no todo. A gente tem que trabalhar com o coletivo, mas ter aquele olhar individualizado que a gente está formando, entendeu? Um aluno para ser um cidadão consciente. E a gente tem que ter esse olhar socioemocional desse aluno, abraçar, acolher, fomentar cada dia mais tudo que ele tem de potencialidade. Não olhar, não limitar, entendeu? O poder de transformação que a educação tem. Então, acho que a mensagem final que eu acho que eu queria que a gente pensasse enquanto sociedade era essa, sabe? Enquanto até educadores também, né? Qual o poder de transformação e toda a potencialidade daquele aluno e o que a gente precisa de não ver limites para que isso realmente seja construído na vida dele, sabe? Sim, A sociedade toda vai reverberar. Não fica só dentro daquela sala de aula. Maravilha. Então, que Deus abençoe vocês. Eu sei que as duas gostam de cantar, como eu falei, a Maria Amélia eu já vi cantando aí, dá um show, fera. Maria Amélia canta, eu não Rodrigo canto, Val, meu não, eu amigo não aí do canto, Filhos da não. Guanabara, já esteve com a gente aqui. Eu não A gente só canto, encanta, a gente Rodrigo Val, eu nem tento. ó, Rodrigo Val, já vai pensando em patrocinar, fazer um The Voice aí com essas duas aí. Fica aí, o Rodrigo Val é produtor, esteve aqui com a gente, musical. E vamos lá, elas ensaiaram alguma coisa pra gente poder fechar. Solta o freio, as duas aí. Rompe os tambores. 3, essa 2. música a gente vai homenagear aos professores, nossos amigos, Ah, sim, sim. E aí, Jonathan, vamos lá. a resistência do professor. A hora que Não vocês é para quiserem. rir quando tem vontade de chorar, a música até fala isso. Mas é porque mesmo quando a gente É a chora, resistência. a gente resiste e vibra para que a gente tenha o sorriso depois. Então vamos lá, com vocês agora. Eu vou só Vamos lá. bater palma. Eu não canto, não. Maria Nem Amélia que eu, canta. vamos lá. Você que canta, Maria Amélia. Candeia. Candeia. Tinha que ser um clássico, né? Educador tem que ser. Vamos. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar. Rir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar. Rir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me ir,
preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar.